Você que acompanha o Balanço Geral e as histórias que eu trago para você aqui, todos os programas, capítulo por capítulo. Queria que você parasse um pouquinho. Para um pouquinho o que você está fazendo. Aí pensa comigo. Queria que você refletisse comigo. Você lembra o maior erro que você já tenha cometido na sua vida? Você... Para isso. Tenta lembrar assim, aquilo que eu fiz não foi legal. Aquilo não foi legal. Pensa, ó. Não tem, né? Difícil esquecer. Aquilo que você fez que não foi legal, que te atormenta, você não esquece. Difícil. Ou algo fica ali, né? Atormentando a cabeça. Por isso você não esquece. Agora imagina uma pessoa que mata a outra, mata a mulher e tira a vida do próprio filho, ou quase tira, né? Mata a mulher e quase tira a vida do próprio filho, foi violento. Você acha que consegue esquecer isso que fez? Você acha que a pessoa consegue esquecer? Cometer um erro desse? Matar uma pessoa que você convive com ela há muito tempo? Será que se esquece disso? Será que tem como esquecer? Foi isso que alegou o homem que é suspeito de ter matado a esposa a facadas em Araucária, na região metropolitana. O Ney Ratier, ele se entregou à polícia. Só que você não vai acreditar. O que disse o Ney Ratier à polícia? Que não lembra de nada. Diz que não lembra de nada. Que quando viu, estava num hotel qualquer, numa cidade qualquer. Deixa eu ver a reportagem. Ney Ratier, que agrediu o filho pequeno, tentou matar o filho adolescente e matou a esposa Agna do Rocio Mendes a facadas na frente dos filhos, se apresentou na Delegacia da Mulher em Araucária. Ele conta que acordou na manhã seguinte em um hotel de Curitiba e que não se lembra como foi parar lá. Na opinião do advogado da família de Águida, ele foi vago. Ele não recorda como ele saiu do local, ele não recorda que ele bateu no filho de 5 anos, ele não recorda que ele tentou matar o filho de 16 anos, ele só sabe que ele matou a esposa. E outro detalhe, no interrogatório que chamou a atenção, é que ele não disse aonde ele estaria nesse momento atual, em qual local ele estaria. E mesmo assim, ele foi liberado e continua respondendo ao inquérito policial em liberdade. O advogado ressaltou que a família tem medo que ele faça algo contra os filhos. E é um sujeito que apresenta um risco muito grande, não só à sociedade, mas como as vítimas, uma vez que ele não recorda porque ele não conseguiu terminar de matar o filho de 16 anos. A Polícia Civil, em nota, apenas disse que não vai falar a respeito do caso para não atrapalhar as investigações. Tinham construído uma família, né, uma família bonita, né, que ele não pensou nenhum segundo na hora de cometer o crime que ele cometeu. E aí? Você que está em casa, você que está no trabalho, aonde você estiver acompanhando o Balanço Geral, o que você pensa, o que você acha dessa história? Até se você quiser emitir também a sua opinião a respeito, ou se você conhece algum caso parecido, pode mandar até a sua mensagem aqui no 999-26-1598. Será que alguém comete um erro tão grave como esse, que é tirar a vida de uma pessoa? Será que é possível alguém cometer um erro desse na vida, um crime, e esquecer? No outro dia você acorda num ambiente qualquer, em um outro lugar, para você, né? E aí, onde eu estou? O que aconteceu? É possível isso? Conta para mim se é possível. Nós tivemos acesso exclusivo, com exclusividade ao depoimento do Ney. Eu vou trazer alguns trechos para você aqui. A Dani, que está acompanhando, a Dani Sivieri, que está com a gente aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral, acompanha esse caso desde o começo. É isso mesmo, né, Dani? O homem disse que não lembra de nada? Exatamente isso, viu, Jasson? Ele disse, na verdade, em detalhes ali,
que tinha uma pedrinha embaixo da porta de entrada da casa. Ele foi até a cozinha e pegou uma faca, mas não seria uma faca de serra pequena, e estava cutucando ali essa pedrinha para sair. Diz ele, Jasson, que a Águida acabou provocando ele, foi esse o termo que ele usou, inclusive. Diz que provocou ele e aí eles começaram uma discussão. E que ele não se recorda do momento em que ele teria batido no filho de 5 anos. Ele acha, diz ele, no interrogatório, que o filho tentou, de repente, apartar a briga, foi ali no meio do casal, no meio dos pais, e foi o momento que ele teria acertado o filho. É isso que ele fala que teria acontecido naquele momento. Depois, ele alega que não se lembra de mais nada. Mas, Jasson, um detalhe que chama atenção, ele diz que não lembra de nada, mas ele lembra dele saindo da casa, correndo pela rua com a faca nas mãos. Se lembra também de ter dispensado a faca no meio do caminho. E aí, depois disso, ele diz que não lembra como é que chegou até Curitiba, até um hotel. Ó, vem cá, quer ver? Deixa eu trazer um trecho aqui do depoimento dele. Tá aqui, ó. Esse pedaço aqui. Cada um foi para sua casa. O declarante diz que chegou em casa. Seu filho Pablo já estava... Deixa mais um pouquinho para mim, para eu terminar de ler, por favor. Estava na entrada de casa, é isso, ó. Cada um foi para sua casa, o declarante chegou em casa, seu filho estava com a Stephanie, a namorada, em casa, os dois também tinham participado do jantar. Tá, beleza, lá embaixo. Indagado quanto tempo fora casado com a vítima, respondeu 18 anos. A gente já contou isso pra você, 2 filhos, um de 5 anos, um de 16. Os filhos estão onde ou com quem ficaram. Aí você já contou ontem, né, Dani, que uma tia tá acompanhando e tal. Tem outro pedaço. Aí vem cá, respondeu que não tinha motivo nenhum para fazer isso, e que amava a mulher, vice-versa, que sempre estavam passeando, que aconteceu por uma fatalidade. Fatalidade. Questionado o que ele fez ou estava falando... Né, o que ele fez, eu estava falando, que ela chegou, empurrou a porta e começaram a discutir. Disso ele lembra, ele colocou aqui no depoimento. Mas falou que o interrogado falou, quando está com os amigos, só fala em piada de zona. Questionado, você faz uso de bebidas alcoólicas, drogas? Não faz uso, ingere bebida alcoólica socialmente? É isso que ele está dizendo. E a esposa também fazia uso de bebida. E o interrogado ingeriu bebida desde as 2 horas da tarde. Que hora aconteceu o crime, Dani? Foi à noite. À noite? Foi à noite, perto ali umas 9h30, 10 horas da noite. Estava bebendo desde as 2 horas da tarde. Mas disse que não estava bêbado. Estava bebendo desde as 2 da tarde, mas disse que não estava bêbado. Embriagado, sim. Que nunca foi processado, indagado, que usou faca, não teria usado para matar ninguém. Não lembra se foi pequena ou grande a faca que saiu levando, né? E jogou, não lembrando onde. Não lembra onde que ele se desfez, jogou essa faca. Aí ele fala ainda que logo após os fatos, aqui foi o depoimento dele, é a polícia. Estou lendo aqui o que está no depoimento dele, tá? Logo após os fatos, isso aqui é escrito por um policial. Logo após os fatos, você fugiu para onde? Ou onde se escondeu? Respondeu que só se lembra que chegou em Curitiba. Aí ele lembra que chegou a Curitiba. Não lembra como, se foi de carro, táxi ou a pé. Que não sabia que tinha matado a mulher. Que tomou conhecimento da morte da mulher, da esposa, no dia seguinte. Só no dia seguinte. Quando, ao ligar o seu telefone, havia notícia que ela estava morta. Está no depoimento da polícia. Havia notícia que ela estava morta. O interrogado não lembra o nome do hotel que ficou. Doutora Márcia, eu quero o seu balanço desse caso, sua avaliação. Já acho interessante quando ele lembra do que ele acha que pode justificar a ação dele. Aí eu lembro que eu fui provocado. E aí não lembra do restante. As provas vão falar por elas mesmas, Jasson. A informação que ele traz não é pertinente, não nos ajuda em nada. E se ele teve esse apagão, o apagão tem que ter uma causa médica, né? Se ele teve essa ausência tem que ter uma causa médica. Ou uma causa provocada por algum uso de drogas ou outras coisas, né? Enfim, essa falta de informação dele, onde ele faz informação só do que ele acha que ele privilegia, não, ele não lembra de ter agredido nenhum dos filhos, aí ele lembra que a esposa provocou e depois ele não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele sabe que ele acabou saindo dali e dispensou a faca não sei onde, não sei como cheguei lá,
ou se alguém ajudou ele nesse transporte, né? Também é uma possibilidade, né? Que alguém tenha dado essa fuga para ele, não quer comprometer essa pessoa. E também não sei onde acordei, e também não sei como paguei, mas sei que meu telefone celular estava comigo e carregado o suficiente para eu ver as mensagens. Então, não fica muito claro que ele esteja sendo completamente honesto nesse momento. Não sei se foi essa impressão, Dani, que você também teve. Exato, até porque Araucária, para onde o hotel que ele comenta ali, que é na região sul também de Curitiba, ainda sendo o bairro mais próximo de Araucária, ainda assim é longe. Então, pelo menos aí a gente pode dizer que uma média de uns 10 quilômetros, se fosse o caso, ele teria caminhado ali, atordoado pela rua. Os vizinhos ali disseram que só viram essa cena mesmo. Só fazer um parênteses, Dani, por gentileza. O carro e a moto, se eu não me engano, que ele também tem, esses veículos estavam na casa. Ele não fez uso de nem do carro nem da moto, né? A princípio não, Jasson. Pelo menos os vizinhos comentaram que ele saiu a pé. O filho, o adolescente, também comentou conosco que a última imagem que ele tem do pai é o pai deixando a casa a pé e carregando a faca que ele teria usado para esfaquear a Águida e que foi a última vez que ele foi visto. A gente não sabe se realmente ele pegou uma carona, se ele estava com dinheiro, não, provavelmente sim, né? Já que ele acabou se hospedando num hotel, deve ter pago o hotel, então há uma possibilidade também dele, de repente, ter pego um carro de aplicativo, talvez, enfim. Mas os vizinhos só dizem isso, Jasson, que viram ele caminhando sozinho realmente pelas ruas. Ele diz, né, no interrogatório, que ele não lembra como é que ele chegou lá, então ele não esclareceu nem uma coisa e nem outra, como a doutora comentou. Você sabe se a polícia já teve acesso ao celular dele? Não temos informação, Jasson, porque nós ainda não temos nada de informação sobre isso passada pela polícia, porque continuamos com a nota oficial, que nos foi passada ainda no início da semana, dizendo que a polícia não vai se pronunciar a respeito desse caso, para não atrapalhar as investigações. Então, a gente não sabe se o celular dele realmente foi entregue na delegacia, se vai passar por perícia. A gente não sabe nesse momento em que pé estão essas investigações. A gente só sabe que ontem, no dia 24, aliás, ele se apresentou com o advogado, foi ouvido, interrogado e depois foi liberado. Só isso, a gente sabe, através do advogado da família, que ainda não há pedido de prisão contra ele. Então, ele está respondendo em liberdade a princípio. Hoje ele está solto. Onde estaria hoje o Ney? Pois é, Jasson, a gente recebeu denúncias até que ele estaria na casa de um familiar, num outro município da região metropolitana aqui de Curitiba. Mas também a gente não sabe se isso é verdade, porque ele não disse onde ele estaria quando ele foi até a polícia, Jasson. Ele teria colocado o endereço da casa em que ele vivia, que não é onde ele está, como nós já sabemos. Doutora Márcia, a polícia pode chegar aí a maneira como ele agiu, inclusive, né? A partir do momento que tiver acesso a esse celular, porque se pegou um aplicativo e tal, tudo mais, vai ser fácil de saber como é que foi que ele agiu depois, né? De qualquer forma, nem fisicamente é necessário o telefone. Você pode fazer uma quebra desse registro de por onde esse telefone andou, né? Mesmo não tendo ele fisicamente, você consegue outros dados. E também a utilização de cartão de crédito, se ele pagou desta forma, com cartão, esse local onde ele ficou. Mas, infelizmente, fica aquela impressão de que não há muita verdade no que ele fala, né? Mas isso vai ser comprovado. Talvez alguém tenha auxiliado ele posteriormente e não é isso que ele quer revelar, né? E a gente falou, Dani, e você deve ter ouvido isso também, dos amigos, né? Que eles era um casal, há 18 anos estavam juntos, filho de 16, um filho de 5 anos, fotos bonitas, colocadas, postadas nas redes sociais, sorriso. Essa mulher, veja só, minha gente, essa mulher está morta. E o homem que parecia ser um bom pai de família, bom marido e tal, tudo mais, nas redes sociais, de repente se vê envolvido nesse crime e na morte da mulher. Os amigos que estavam na festa com o casal dizem o seguinte, que o marido, que é o Ney, ele bebeu um pouco além da conta no dia. Mas os amigos dizem o seguinte, que ele não seria um homem violento. Quero ver. Olha, se ele batia nela, era aquela coisa que eu te falo assim, era muito interno, porque nós estávamos sempre juntos, ela nunca apareceu com uma mancha roxa, ela nunca reclamou nada, e olha, ela era brava, se acontecesse de levantar a mão para ela, jamais a família dela ia permitir, porque a família dela é muito presente na vida dela. Talvez seja difícil para uma pessoa acreditar ou achar que a gente até está numa defesa do Ney como pessoa, mas não é, a gente tem que falar a verdade.
Eu acho que esse tipo de crime é motivado um pouco mais pela bebida. Foi um deslize, aquele momento em que o pensamento vem e você não consegue segurar a tua atitude, porque não havia motivos. Não havia motivos, diz esse casal amigo do Ney e da Águida que está morta. E no depoimento você viu que eles estavam bebendo desde as 2 horas da tarde. Embora o casal diga que ele não tinha essa fama de ser violento, pelo menos perante aos amigos, o irmão, né, Dani? O irmão da Águida disse, inclusive pra gente, pra nossa reportagem, disse pra Dani, inclusive, que ele sim, dentro de casa, já demonstrava sinais de violência, né, Dani? Exatamente. Inclusive, no dia em que eu estive na casa, eu ouvi a mesma coisa da família também, que ele era uma pessoa agressiva. Então, ele era visto dessa forma pela família da Águida, pela forma de tratar mesmo, pelo trato ali com os familiares, os parentes dele. E a gente percebe pelo depoimento do casal que com os amigos ele se mostrava ser uma pessoa bem diferente. E a Águida, claro, como nós até comentávamos a respeito disso ontem, também nunca trouxe uma informação diferente para os amigos. Mas a família sabia que alguma coisa não ia bem ali nesse relacionamento. Embora a família também reconheça, Jason, que eles tentavam, por várias vezes durante esses 18 anos, eles tentavam manter o relacionamento. A Dani entrou dentro da casa onde tudo aconteceu. Coloca no ar a reportagem. Um relacionamento de 18 anos que terminou em tragédia. Águida do Rocio Mendes foi morta a facadas pelo marido, Josinei Retier. Depois de uma noite de confraternização com amigos, diversão e uma boa conversa, a família veio aqui de volta para casa, onde viviam no município de Araucária. Foi no momento em que o menino pequeno, filho do casal, de apenas 5 anos, quis assistir desenho, que a confusão começou. Ele chegou, de acordo com os relatos, a tentar mudar o canal da TV. Foi nesse momento que o Ney bateu nessa criança de 5 anos. O tapa foi tão forte no rosto que chegou realmente a fazer um hematoma e deixou o rosto da criança roxo. Quando a mãe viu tudo isso, a Águida então partiu para cima do pai, do Ney, do marido, para tomar satisfações sobre tudo isso. Eles começaram então a brigar aqui na sala e foi na cozinha que a briga se intensificou mais. O casal passou a discutir aqui, Ney acabou jogando a Águida para esse balcão. Foi nesse momento que o filho maior do casal, de 17 anos, não se aguentou e veio no impulso de defender a mãe. Ney, quando viu o filho vindo, primeiro deu uma cabeçada no rapaz, que acabou inclusive fazendo um machucado na região da boca dele, e depois, não contente, ele pegou a faca e foi para cima do próprio filho. Nesse momento, o filho conseguiu segurar o objeto, se livrar dessa facada, mas ele teve um ferimento de raspão nessa região aqui do corpo, aproximadamente. Ferido, o filho então resolve ir até o banheiro, que fica exatamente aqui na frente. A gente percebe, inclusive, as marcas de sangue que ainda estão aqui. Tem uma bem aqui e outra aqui no espelho, respingos do sangue que era desse adolescente. Enquanto ele estava aqui no banheiro, ele viu a mãe correndo para os fundos da casa, possivelmente para pedir socorro, e o pai indo atrás. E foi exatamente neste ambiente que o Ney veio atrás dela com uma faca nas mãos, a mesma que ele tinha acabado de agredir o filho, e a esfaqueou pelas costas. Uma facada tão forte, tão agressiva, que chegou a sair pela parte do peito da Águida. Aqui, ferida, ela conseguiu ver o filho no banheiro e correu em direção a ele, caindo mais ou menos aqui no corredor, onde ela pediu por ajuda. Depois do crime, o Ney fugiu e o filho, adolescente de 17 anos, saiu perseguindo o pai aqui pelas ruas do bairro. Quando então, mais ou menos nesse ponto, ele percebeu que o pai estava armado. Ele desistiu da perseguição e voltou para casa para acolher a mãe. Já o pai foi embora, como se nada tivesse acontecido. Ele era um pai rígido, ele não aceitava de forma alguma que o mais velho falasse alto com a mãe.
De jeito nenhum. Era muito rígido com o pequeno também. O pai muito amoroso, muito carinhoso. Ele chegava do trabalho, ele sentava lá fora para o pequeno poder brincar lá fora. Eu acho que a pessoa, naturalmente, não teria o porquê fazer aquilo. Eu acho que a bebida influenciou um pouco. Mas a versão que os familiares de Águida dão é bem diferente. Ney seria um marido violento e com histórico de agressão contra a esposa. Sei lá se por medo ou vergonha, talvez, né? Nunca procurou uma delegacia para fazer uma denúncia e tal, né? Mas, inclusive, há alguns meses atrás, até ela teve que ir com as crianças na casa de uma outra irmã minha, porque já tinha feito uma ameaça de morte para ela. A gente vê os crimes de feminicídio, mas a gente nunca imagina que isso possa acontecer na família da gente, né? Bom, e agora, doutora Márcia, e também minha amiga Dani Sivieri, que acompanha esse caso. Próximos passos de investigação da polícia agora, Dani? Jason, eles têm que terminar de ouvir as pessoas que estão envolvidas em tudo isso e concluir o inquérito, né? Se de repente a delegada já ouviu a todos, já interrogou ele, como a gente teve a informação, enfim. Então agora ela deve relatar isso e encaminhar para a justiça com o entendimento dela. Doutora Márcia. De fato, ainda temos, provavelmente, juntar o laudo de necrópsia dela, porque é importante saber em que local, assim como de lesão corporal das outras duas crianças, em que local essa agressão aconteceu, porque isso identifica até a agressividade que é empenhada nisso, e isso pode sim ser mais um ponto contra ele, né? É importante sim que seja feita essa investigação com muito cuidado e lembrando que nós temos duas crianças que sofrerão as consequências disso para o resto da vida delas, Jason. Até porque só mais um adendo, Jason. Pois não? Pois não, A gente tem informação de duas facadas. Então a gente não sabe, tem que confirmar isso pelo laudo e se realmente as facadas foram pelas costas, porque isso traz toda uma diferença no processo. É isso, doutora Márcia, né? Sim, porque uma pessoa que leva uma facada nas costas está fugindo e não se defendendo e não atacando. Então isso faz uma diferença no item. Isso é uma covardia, ou seja, ou no item. Não há como a vítima se defender, porque ela não está numa postura para se defender. Então isso faz toda a diferença mesmo. Bem lembrada, Dani. Obrigado, doutora Márcia. Obrigado, Dani Sivieri, mais uma vez com a gente ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, viu, Dani?